Olá, e vamos iniciar nosso workshop de colorização para histórias em quadrinhos. E na aula de hoje, nós vamos colorir o estranho William Wilson, fragmento da adaptação do conto de Edgar Allan Poe por José Menezes, integrante do álbum Aventuras Macabras de Edgar Allan Poe. Então, nessa aula, nós vamos criar um documento tamanho A4, 300 dpi por polegada, e vamos importar a imagem do fragmento da história em quadrinhos de José Menezes. Ao importar a imagem, verifique se a imagem em si ela está alinhada, se ela está reta, se você escaneou da maneira correta. Caso contrário, o que você vai fazer? Você vai selecionar essa imagem, geralmente com Ctrl T, no Krita é com Ctrl T, e com o botão direito você vai clicar em malha. Essa malha vai ajudar a criar pontos para você ajustar a imagem de maneira adequada, né? Como você pode ver, as linhas estão distorcidas, então você passa a acertar o traço, né, da imagem para que ela fique bem alinhada e bem correta, né, no arquivo, ok? Esse trabalho do José Menezes, experiente ilustrador da década de 80, trabalhou muito na área da Block Editores, principalmente nas histórias de terror, né? É um traço, né, que é bastante solto, né? Ele tem uma pincelada muito solta, né? E se você der uma olhada, o que a gente vai fazer aqui, né? Nós vamos ajustar essa ilustração. A gente vai tirar o branco do papel. E por que nós vamos fazer isso? Porque se vocês olharem, o fundo parece um espectro, né? Então a gente quer esse espectro com outra cor. E deixar o personagem com a cor original. Ok? Então para fazer isso, nós vamos em filtrar e nós vamos em cores. Só que nós vamos transformar a cor em alfa, deixando o alfa na cor branca. Então isso vai criar uma transparência. Veja que elimina o branco. Se eu colocar no preto, por exemplo, ó, vai eliminar o preto. Então nós vamos deixar no branco e aí tudo que for branco será eliminado, será deletado sem prejuízo nos pretos. Após isso, nós vamos duplicar a imagem. Vamos renomear uma para personagem e a outra a gente pode colocar espectro, efeito, fundo, aí você escolhe o que você preferir, tá? Coloquei áurea nesse caso aqui. Essa áurea nós vamos novamente em filtrar, só que dessa vez nós vamos em ajustar e vamos ajustar usando o Hue, Saturation e o Lightness, né? E aí nós vamos escolher uma cor. Só que, repare, no Krita existe a opção colorir. Nessa opção colorir, tudo que for preto vai mudar de cor, tá? Então eu quero que você escolha a cor que você acha que vai ficar bacana para essa áurea, né? Lembrando que nós temos uma camada acima de preto. Então com o colorir ativado, a gente pode escolher, né? E aí vai ficar um efeito bem bacana. Obviamente, essa cor ela pode ser alterada depois, tá? Então você dá OK, no caso, né? Se você não gostar, você pode ir lá de novo e aí você trabalha. Veja que a camada de cima ficou toda preta, né? Porque a gente não alterou ela. E com a ferramenta borracha, eu vou passar a apagar o que está aqui, né, na camada em preto. Né? Toma cuidado, trava a camada de baixo, né? E aí a camada de cima você vai apagando e vai sobressaindo aquele verde, né? Essas duas camadas você deixa no modo normal, não vai ter mesclagem de camadas nesse momento, ok? Então, com a ferramenta borracha você vai apagando que vai sobressair a camada de baixo, pintada com um ciano, né? Não é exatamente um verde que está aí, né? Um ciano, né? Então reparem que é uma
alternativa. Dependendo do software que você vai utilizar, há várias outras, tá? Esse é um modo de se fazer este trabalho. Após isso, repare que o fundo parece uma ventania, né? Então, nós vamos tentar fazer a colorização um pouco nesse universo, né, de ventania. Então, a gente vai fazer uma pincelada mais solta, até respeitando o traçado do Menezes, né, que é muita pincelada, né? É um traço bastante solto, né? E quando você tem um trabalho artístico dessa natureza, é importante que a colorização vá nesse caminho também. Então, por exemplo, aqui não adianta fazer uma colorização de aerógrafo, né? Aqui tem que ser também com esse pensamento de pincelada para poder combinar com a direção de arte. Nesse caso, qual que vai ser a diferença, né, desse para os outros workshops? A camada de cor, ela vai ficar abaixo. A camada de cor, ela fica abaixo, tanto da camada de desenho quanto da áurea, tá? Aqui, só para reforçar, né, você pode mudar novamente a cor para qual você quiser, tá? Então, se você não gostou do azul, você pode pôr vermelho, roxo. Você pode voltar pro preto também, desaturando, né? Então, você pode fazer a cor da maneira que você achar melhor. Por enquanto, a gente vai deixar nessa cor e a gente vai criar uma camada abaixo das duas, de modo cor, tá? Tanto a camada de desenho quanto a camada de áurea vai estar no modo normal e a camada de cor também. Então veja que nesse workshop a gente não vai trabalhar com mesclagens, né? Cor no modo multiply, dentre outros. Vai ser tudo no modo normal. Vamos pegar um pincel, tá? Um pincel de textura, e aí eu quero que vocês pensem numa pincelada que lembra muito o workshop 1, né? Se você puder dar uma olhada depois lá do Edgar Allan Poe, né, do Padilha, vai ser mais ou menos a mesma coisa em relação a fundo, né? Então bem manchado, como se você tivesse com uma tela, tá? Então você baixa um pouquinho a opacidade e você vai fazendo a colorização, né? A gente vai utilizar a tonalidade de roxo, né, para combinar mais com a áurea, né, que tá ali de fundo, né? Então pinceladas bastante soltas, trabalhe com tonalidades mais claras, mais escuras, né? E aí o trabalho ele vai se desenvolvendo naturalmente, né? Como é um fundo de ventania, né? Você não precisa se preocupar tanto em ficar sólido o trabalho. Até pelo contrário, né? Você tem que deixar ele mais solto para que fique realmente essa questão mais etérea. Você vai observando se o rosto de fundo não fica muito apagado, né? Como vocês podem ver, com uma cor mais escura, não teve tanto contraste. Então você pode trabalhar algumas tonalidades mais claras e também trabalhar algumas tonalidades bem mais escuras, para você poder ir trabalhando a questão do contraste, mas ao mesmo tempo fazendo uma composição que seja de acordo com o seu objetivo, fazer uma coisa um pouco mais etérea, né? Então, ó, com conta-gotas, com opacidade mais baixa, você vai fazendo as pinceladas, né? E observando esses gestos e movimentos. Se você tiver só com mouse, é mais difícil de fazer esse exercício. Então, aqui eu estou fazendo com a tablet, né? Se você tiver com mouse, de repente, o que vale realmente a pena é você trabalhar mais com os baldes de tinta mesmo, né? E não fazer esse tipo de movimento. Agora, se você tiver uma tablet, eu recomendo que você experimente, porque fica um resultado diferente, né? Um resultado que pode trazer para você bastante satisfação em termos de criatividade. Bom, pessoal, a gente já está chegando na metade, né, do exercício. Lembrando que esse é o nosso último workshop de colorização digital, né, do Aventuras Macabras, de Edgar Allan Poe, publicado pela Script. E esse é um workshop que é apoiado pelo curso de Comunicação em Mídias Digitais, Assessoria de Extensão do CCHLA da Universidade Federal da Paraíba.
essa aula também é um insight, né, das aulas que nós ministramos no curso de Comunicação em Mídias Digitais. Se você gostou desse conteúdo, desse workshop, peço que você visite o canal. Tem vários cursos, né, mini cursos de 5 encontros, dos mais diferentes assuntos, claro, voltados sempre para histórias em quadrinhos, ilustração e design. Espero que vocês curtam e que vocês compartilhem esse conteúdo aqui, porque nos ajuda bastante a divulgar a área de ensino de histórias em quadrinhos. Bom, pessoal, aqui com o fundo realizado, você pode ainda trabalhar o Hue, Saturation e o Lightness para você chegar numa cor que fica mais agradável. Após isso, você vai trabalhar as cores do personagem. Eu recomendo que você crie uma camada acima da camada de fundo, né, de cor, para você trabalhar só as cores do personagem. Por quê? Porque a cor do personagem você vai trabalhar com cores chapadas, ou seja, cores sólidas, né? Que é totalmente diferente do fundo trabalhado. Então, a minha sugestão é que você abra uma camada no modo normal, porque isso vai facilitar na hora de você fazer as seleções e você pintar com balde de tinta, tá? Obviamente, você pode fazer tudo numa camada só, tá? Mas eu recomendo que você faça numa camada separada. Inclusive, você pode depois, se você quiser, experimentar algumas mesclagens, né, de cores, tá? Como a gente está fazendo aqui, né? Por exemplo, eu estou dando uma olhada nesse Hue Saturation do espectro, né, da áurea, tentando combinar um pouquinho mais com o fundo. Então você pode estar fazendo sempre isso se as camadas estiverem separadas. Se tivesse tudo junto aqui, uma cor muda com a outra, então você nunca consegue chegar no denominador comum. Então, organização sempre é bacana. E se você tem um software poderoso como Krita, procure trabalhar as camadas, que elas vão funcionar muito bem. Bom, vamos para uma camada agora aqui. Vamos pensar primeiro na cor que é complementar, né, esse roxo. Então nós vamos trabalhar com verde, né? O verde ele é complementar. E por que a gente vai trabalhar com uma cor complementar, né, e não análoga, né? Porque a gente quer dar destaque no personagem, tá? Poderia ser análogo, né, mas nesse caso queremos que o personagem tenha destaque, que ele tenha luz, que ele tenha se mostre como um protagonista. Então o verde vai ajudar muito nesse trabalho aqui de ilustração, tá? Claro, não pode ser qualquer verde, né? Tem que ser um verde não tão saturado, né? Tem que ser um verde que vai ter mais elementos frios do que quentes, né? Mas isso vai ajudar a deixar a composição complementar. Eu, particularmente, gosto da composição complementar quando é para apresentar o personagem. Como isso aqui é uma primeira ilustração, então, para mim, faz bastante sentido que seja complementar. Outra coisa, né? A gente tem um espectro de fundo, né? Então, se eu faço a figura mais vívida, né? Ou seja, complementar ao fundo frio, né? Essa aura espectral, ela vai ficar mais divulgada, digamos assim, né? Vai ser mais notória, né? Então, isso para mim também, ela tem uma importância na hora de fazer essa colorização. Então, o que a gente faz? Como está numa camada separada, né? A gente vai fazer toda a seleção, vai pegar a cor, né, para ver se ela combina, né? E aí a gente faz a ideia geral. Então veja que aqui, ó, a gente escolheu uma cor que ficou um pouquinho apagada. Vamos aumentar, vamos melhorar isso, né, para ver se fica mais interessante, né? Lembrando, né, que está com a opacidade baixa, né? E por isso que a cor não vai sair exatamente da maneira que a gente havia colocado no ciclo cromático, mas a gente tira um pouco da opacidade, inclusive, até para poder deixar a imagem mais dessaturada, ok? Então aqui, ó, ainda tá com uma cor fria, mas ela tem mais tons de verde, né? Por isso que ela fica uma cor mais complementar. Agora vamos trabalhar todos os elementos, né? Como cabelo, roupa, pele. Vamos trabalhar todos
todas as partes, né, do personagem. Aí, nesse caso, a minha sugestão é que você trabalhe sempre por partes. Então, primeiro, trabalhe todo o cabelo, depois trabalhe toda a pele e, por fim, a roupa. Tá? Muito se pergunta em relação à questão dos dentes e dos olhos. Numa fotografia, provavelmente, tanto os dentes quanto os olhos ia ficar com uma cor mais próxima do ambiente, né? Da ambiência. Né? Mas, como a gente está falando de histórias em quadrinhos, é muito comum nós utilizarmos o branco para dar um destaque, para chamar a atenção para o rosto, né? Ser o nosso ponto focal. Então aqui no caso eu vou trabalhar com o branco. Eu só faço um pequeno adendo, que é colocar um pouquinho de cinza, tá? Mas muito pouco, porque aí eu não fico com o branco 100% puro. Isso aí eu não recomendo, acho que fica muito artificial. Mas normalmente a gente trabalha com a tonalidade de branco, ok? Bom, aqui eu estou trabalhando uma tonalidade de pele sempre com esse esverdeado, tá? Para que a gente possa reforçar a questão do contraste em relação a fundo. Tá? Aqui é uma cor de ambiência, né? Então, tome um pouquinho de cuidado para não utilizar uma cor que seja totalmente destoante da composição, né? Então, quando a gente escolhe essa cor, às vezes é uma cor até que não agrada muito, né? Mas ela combina com a proposta da composição, da ilustração. Então, por isso que a gente acaba utilizando, ok? Bom, pessoal, veja que já está começando a criar um destaque, né? Entre rosto, cabelo, roupa e fundo, né? A ilustração ela pode terminar por aí, ou seja, ela pode ficar apenas com as cores que a gente chama de meio tons, né? Uma vez que, como o José Menezes ele trabalhou muito a pincelada, não vale a pena aqui trabalhar sombras, porque está muito escuro, está muito carregado já, né? Então a minha sugestão aqui é apenas fazer uma luz refletida no canto oposto das sombras, né? Só para dar um volume, né? E o fundo que já está com um tratamento bem interessante. Tem alguns trabalhos que eles já nascem prontos, né? Então esse do Menezes, ele está muito pronto. Ele não, na verdade, é um tipo de trabalho que já é pensado para ser preto e branco, né? A gente está usando a cor aqui como um exercício, né? Mas se fosse para pensar essa ilustração como uma ilustração colorida, teria que ter um pouco menos de tonalidades de preto, né? Tá muito carregado. Porque é exatamente isso, né? A ideia dessa HQ é ser preta e branca. Bom, pessoal, agora o que eu vou fazer aqui? Eu vou fazer uma colorização dividida na jaqueta, porque aí eu fico com uma cor de um lado e outra cor mais aberta. Isso cria uma hierarquia de cores, uma tonalidade e ajuda a reforçar a luz e sombra, tá? Outra coisa também que eu vou fazer agora são pequenos spots de luz refletida para finalizar essa ilustração. Essa luz refletida eu vou fazer no cabelo, vou fazer um pouco no rosto e fazer um pouco no sobretudo do personagem. O fundo, no meu modo de entender, já está pronto, não há muito o que fazer. O que a gente deve fazer depois para finalizar é pegar a ilustração de maneira geral, né, e trabalhar um pouquinho o Hue, o Saturation e o Lightness para que a ambiência seja respeitada. Lembrando, né, que o Krita você pode salvar em JPEG, TIFF, né, que vai ficar em alta resolução e pronta para impressão. Quando você for mandar para impressão, não se esqueça de converter a ilustração, o arquivo, né, do modo RGB para CMYK. Isso é muito importante na hora de imprimir o trabalho. Se for continuar para web, aí você mantém em RGB.
Bom, pessoal, aqui vocês já estão vendo que eu estou colocando um pouquinho de iluminação, né? Um pouco de luz, tá? Em algumas partes. Sempre tomando cuidado para não ficar como se fosse manchas, né? Sempre tome esse cuidado. Às vezes a gente quer exagerar um pouco nas cores e aí fica muito forte. Então, tome sempre esse pequeno cuidado para não ficar muito manchado, tá? Aqui eu recomendo que vocês estudem bastante questão de luz e sombra, de tridimensionalidade, né? Que vocês vejam alguns rostos antes de sair trabalhando, né? Lembrando que a escolha da iluminação nas laterais se deve ao fato do rosto no centro tá bem sombreado, né? Então a gente trabalha as partes das laterais como uma espécie de luz refletida, tá? E no caso da jaqueta, né? A gente vai fazer só pequenos spots de luz, pensando numa espécie de tempestade, né, ou de ventania, que pode ter alguns relâmpagos, algumas coisas do gênero, tá? Veja aí que nesse caso funciona bem, né, porque dá um volume interessante, e aí a minha sugestão é que na hora que você for fazer as luzes, você tente acompanhar o ritmo das pinceladas do artista. Então você pega uma ferramenta pincel e você vai fazendo como se fosse o próprio Menezes, né, que eventualmente tenha feito a colorização. Vai ficar bem interessante isso, porque aí você está agregando ao trabalho e não mudando, né, o estilo, o traço do artista. Vale lembrar que você já faz isso, né, você já muda a proposta do artista quando você muda a cor de preto para um roxo, né, da áurea, né? Então isso já é uma mudança bem considerável. Como a gente não tem como consultar o artista, né, a gente faz, mas já é uma mudança relativamente grande. Sempre faça o exercício para finalizar do longe perto. Então, você fez uma mudança de cor, coloca a imagem ao longe. Isso vai ajudar a gente entender se está com contraste bom, se está com uma definição bacana. Sempre faça esse exercício. Se for possível, feche o arquivo. No dia seguinte você abre e aí você vai ver a questão da cor, se deu certo, se precisa de um ajuste, se precisa mudar a tonalidade, né? Se você puder, veja em dispositivos diferentes, né? Veja a sua arte na tela da TV, no notebook, no celular, para você ver se as cores estão batendo dependendo, né, da tela que está sendo apresentada, ok? Faça um último exercício, né, do Hue, do Saturation e do Lightness, né, e penso eu que estamos resolvidos aqui, né, que finalizou o trabalho. Espero que vocês tenham gostado dessa série de workshops, né? Muito feliz por ter feito essa nata de artistas, né? Colin, Shimamoto, Jordim, Menezes, Padilha. Parabéns para a editora Script. E nos vemos na nossa próxima série de workshops realizados aqui nesse canal. Então, desde já, o meu muito obrigado e até o nosso próximo workshop!